Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mostrar para vocês uma customização que eu fiz recentemente na ferramenta CA Service Desk Manager. Mais especificamente uma customização que serviu para personalizar os métodos de cópia, né, de objetos dentro da ferramenta. Como todos sabem, muitos objetos na ferramenta têm um método de cópia, né, onde tu tendo um ticket de modelo, né, um ticket qualquer, né, vocês podem selecionar esse objeto e dar um clique no copiar. O copiar vai fazer uma réplica, né, desse ticket, né, e o usuário, né, vai ter mais facilidade, né, para registrar tickets. Qual é o grande problema que existe nessa funcionalidade? Essa funcionalidade, como vocês sabem, existe um arquivo que pode ser customizado lá dentro da pasta Magic, Site Mods Magic, né, onde é possível definir quais atributos que não devem ser copiados, né, ou, né, que esses atributos possam ter um valor definido pelo usuário, né? Então, nesse caso aqui, existe um método de cópia, né, para mudanças, né? Na verdade, o método de cópia para mudanças, né, se chama copy.chg, né? E o usuário tem a possibilidade de, através de uma técnica chamada reescrita de função, né, ele pode customizar a função copy.chgsite. Né? Da mesma forma que acontece com qualquer tipo de objeto na ferramenta. Né? O objeto de solicitação também tem a mesma estrutura. Todos eles, né, quando o usuário precisa customizar, ele cria um arquivo declarando o nome dessa função customizada, né? E ele consegue redefinir esses atributos. Né? Mas qual é o problema? Qual é a limitação que existe? Vamos imaginar que o usuário queira copiar mudanças, mas ele não queira copiar os itens de configuração daquela mudança. Ou mesmo que esse usuário não queira copiar as propriedades do ticket. Né? Isso, pelo fato desses registros não estarem no objeto principal, seja no objeto de issue, de change ou da callback, né? São objetos secundários, né, que estão relacionados com o ticket, ele não tem essa possibilidade. Então, se ele quisesse copiar, né, um ticket, né, necessariamente ele iria trazer vários desses registros relacionados, sem dar a possibilidade para o usuário dele desabilitar esses outros objetos que não interessam. Né? Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi um método de cópia, né, chamado copydob. Né? Ele é um método que serve para qualquer objeto, né, e não só para tickets. Né? Ele é um único método, né, que entende qualquer tipo de objeto. Né? Então, por exemplo, se eu quisesse copiar categorias de solicitação, por exemplo, existe um método de cópia de categorias que é o make_package_copy. Né? Bastaria redeclarar essa função em algum arquivo SPL, né? No respectivo objeto, né? Nesse caso aqui o package, né? E fazendo uma chamada, da mesma forma que eu fiz aqui com a issue. Né? A issue, por exemplo, aqui ó, eu redeclarei o método copyIssue, copySS, né? E o que eu fiz? Eu chamo a minha função, né, copydob, e eu passo os três parâmetros, né, que são exigidos por essa função. Quais são esses três parâmetros? Né? O group leader, né, que é o grande orquestrador de alteração em todos os objetos que vão estar envolvidos. Né? O objeto do ticket, né, atual, onde ele está sendo invocado, esse método, né, e o usuário que está logado. Né? Quando ele é chamado, né, ele recebe todo esse objeto, né, e vocês têm a possibilidade de copiar, definir exatamente o que vocês querem copiar.
Né? Exemplo, no caso aqui do uma issue, se eu disser para ele, por exemplo, que é o arquivo que é o registro properties, né? Ele vai observar dentro da issue. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, do objeto issue, por exemplo, tem um atributo chamado properties. Se eu citar o atributo properties, significa que eu quero incluir, né, todos os registros relacionados com properties. Se eu quisesse relacionar, por exemplo, numa mudança, né, os atributos, os itens de configuração, bastaria que eu incluísse o atributo asset. Né? Então, no caso de uma mudança, eu poderia colocar properties asset, por exemplo, e ele iria copiar esse ticket, né, incluindo as propriedades e os itens de configuração. Lembrando, inclusive, que quando eu fiz essa função, uma das grandes dificuldades que eu tinha é que quando eu precisava copiar um ticket, eu não quero copiar esse ticket aqui, por exemplo, que eu estou copiando, essa ocorrência aqui, tá? Ela tem propriedades. Tá? O comportamento normal do método de cópia da ferramenta é copiar as propriedades do próprio ticket de origem e não as propriedades que estão no template, né, que está associado à categoria. Né? Isso, para mim, causava um grande problema, porque quando eu mudava alguma regra de negócio na categoria, né, como o usuário copiava esse ticket, ele acabava pegando as propriedades do ticket de origem, que pode ter sido copiado, que pode ter sido criado há muitos meses atrás. Né? Isso para mim era um problema. Então, esse método meu acabou dando essa possibilidade de ele não copiar do ticket. Na verdade, do ticket ele copia somente os valores. Né? Ele não copia as propriedades propriamente ditas. Né? Na verdade, ele só vai copiar a propriedade nome se essa propriedade nome existir no template da categoria. Né? Então, exemplo, se eu mandar copiar aqui, ó, ele copiou os valores, né? E copiou as propriedades, porque lá no template dessa categoria existem essas três propriedades. Se eu pegasse esse template de categoria dessa ocorrência aqui, vamos fazer essa modificação para vocês verem a diferença desse método de cópia. Se eu pegar, por exemplo, aqui o método de cópia, e eu vou criar uma nova propriedade, né? Propriedade 40, ó, vai se chamar nova. Né? Pronto. Se eu copiar essa nova propriedade, né, o método de cópia normal da ferramenta não copiaria essa propriedade, né, porque ela foi criada depois da criação desse ticket aqui que eu estou, o ticket 4. Né, mas pelo fato desse método de cópia estar customizado, então o que vai acontecer? Ele incluiu as propriedades que já existiam, e mesmo que essas propriedades mudem de lugar, tá? Não tem problema, poderia nascer propriedades antes ou depois, não faria diferença para o método, porque ele usa como chave, ele usa uma chave composta, né, onde ele compara se existe no template a sequence e a label. Né? Se existir uma sequence e label que coincidam, né, com o template, né, daí ele traz esse valor, né, ele vai importar esse valor. Então, toda vez que esse método aqui, no caso, para CR, é a mesma estrutura. Né? Ele manda sempre esses três parâmetros, eu estou dizendo aqui para ele copiar o properties, né? E daí, quando ele é chamado essa função, aqui tem toda a estrutura, né, que foi criada, né, para se fazer essa customização. Esse copy-dob foi um método bem sofisticado, porque ele consulta o modelo de dados da ferramenta, né, e de acordo com esse modelo de dados, né, ele copia os atributos. Ele verifica, inclusive, quais atributos podem ser copiados, né, e ele é facilmente customizável. Né? É um método que ficou bem legal. Eu passei, eu acho que as últimas 3 semanas fazendo esse método, né? Mas me deu a flexibilidade para mim conseguir customizar todos os tipos de cópia de objeto da ferramenta.
né? Incluindo a possibilidade de eu habilitar, criar um método de cópia para objetos que atualmente não permitem a cópia. E isso acontece, né? Existem vários objetos na ferramenta que não têm um método, por exemplo, de cópia, né? Vou dar um exemplo para vocês do objeto cnote. Né? O objeto cnote não tem método de cópia. Né? Então, era isso, pessoal. Esse vídeo, na verdade, foi mais para fazer uma demonstração para vocês, né, de uma customização bem legal, né, para se implantar na ferramenta. Daqui a uns dias aí vai ser iniciado uma nova turma aí do curso de Spell. Se você está interessado em conseguir fazer essas customizações, né, entender bem essas customizações baseadas na linguagem Spell na ferramenta e conseguir produzir esse tipo de resultado, que é um resultado que certamente satisfaz a maioria dos usuários da ferramenta, participe do curso, as inscrições estão abertas, né, o curso vai começar agora dia 4 de outubro. Ok, pessoal? Até mais, espero que tenham gostado, até a próxima.